Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e responsável pelo projeto pela Hub Clube do LCA. Hoje eu quero falar com vocês sobre mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior. Antes de mais nada, se você está ouvindo esse podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar e de dar o like. Se você está ouvindo esse podcast pela sua plataforma de áudio como Spotify, não deixe de seguir o podcast, de dar as 5 estrelas para a gente poder ser recomendado para mais pessoas. Dessa forma, a plataforma entende que o nosso conteúdo ele é relevante e de fato é relevante no meio da saúde, da performance, e entrega a mais pessoas que, assim como você, precisa desse conteúdo. Hoje a gente vai entrar em um tema que pode parecer básico, mas que faz toda a diferença no dia a dia de clínica e na reabilitação do ligamento cruzado anterior, que é entender o mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior. Você já parou para pensar que o simples fato de saber como uma lesão aconteceu pode mudar completamente o caminho do tratamento? Pois é, entender isso pode salvar tempo, dinheiro e, claro, evitar que o paciente tenha mais problemas depois. Bom, para a gente começar, quando falamos de lesão do LCA, não existe um padrão único. Cada paciente, cada lesão tem as suas particularidades. Porém, saber o mecanismo de lesão, ou seja, como uma lesão acontece, quais forças atuam sobre o joelho, como que acontece aquele movimento, é uma ferramenta fundamental para que eu, como fisioterapeuta, para que outro profissional como médico, possa dar o melhor diagnóstico possível e já determinar o melhor tratamento. E por que exatamente? Porque esse entendimento ajuda a gente a prever quais estruturas podem estar associadas, estar também lesionadas, qual a gravidade do dano, da lesão, qual a melhor conduta a ser utilizada e como planejar a reabilitação para aquele paciente em específico. Na literatura, alguns estudos mostram que as lesões de LCA não acontecem por acaso, são consequências de mecanismos biomecânicos, muitas vezes associadas à fadiga, a um desequilíbrio de controle motor e até mesmo fatores psicológicos. Tudo isso acaba culminando em uma lesão. Bom, Thiago, mas de fato, qual é o principal mecanismo de uma lesão do ligamento cruzado anterior? A maioria das lesões, a maioria das rupturas de LCA, cerca de 70% a 80%, ocorrem sem contato indireto. Ou seja, sem que alguém ou algo bata diretamente no joelho. É um movimento rápido, onde o atleta desacelera, muda de direção ou aterriza de forma errada. Normalmente, o movimento típico envolve o pé fixo ao chão, com um mecanismo de valgo do joelho, onde o joelho vai para dentro, com uma rotação interna da tíbia e flexão moderada do joelho. Essa combinação de movimento gera uma força rotacional e uma tensão no ligamento cruzado anterior, que pode causar a sua ruptura. E é muito comum em uma primeira consulta, quando os pacientes falam como aconteceu a lesão, eles falarem, poxa, mas foi sozinho, foi sem contato, foi um lance bobo. E eu falo para eles, olha, a maioria das lesões ocorrem assim, é normal. Você está dentro de uma estatística que representa a maioria. Já as lesões por contato direto são menos frequentes, mas tendem a ser mais complexas. Um exemplo clássico é quando o atleta sofre um carrinho lateral ou uma colisão direta que força o joelho para fora do eixo. Essas lesões têm maior chance de causar lesões múltiplas, como região do canto posterolateral, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, ou até lesões meniscais mais complexas. Para vocês terem uma ideia, um estudo clássico de Bolden, de colaboradores de 2000, publicado no American Journal of Sports Medicine, identificou esses padrões e reforçou a importância de diferenciar os mecanismos para avaliação clínica. E sobre o mecanismo de lesão sem contato, para quem segue o Clube do LCA lá no Instagram, @Clube do LCA, a primeira postagem do clube, a primeira publicação que eu fiz lá no clube foi falando do mecanismo de lesão do ligamento cruzado anterior. Já tenho também alguns vídeos no meu canal falando sobre algumas lesões e como elas ocorrem. E eu trago o padrão dessas lesões, principalmente lesões ligadas ao futebol, onde já analisei lesões do Neymar, lesões do Éder Militão, lesões do Dudu e de outros atletas. Bom, mas entender o mecanismo não é só ajudar a saber que o LCA está rompido ou não, mas também ele dá pistas sobre lesões associadas que podem muitas vezes passar despercebidas, se
para a gente não ficar atento. Por exemplo, se o mecanismo envolve valgo mais rotação interna da tíbia, a chance de lesão do menisco medial, na raiz do menisco medial e no ligamento colateral medial aumenta. Além disso, contusões ósseas típicas podem ocorrer no côndilo femoral lateral. Em casos de hiperextensão, quando o joelho vai para trás, podemos suspeitar de uma lesão do ligamento cruzado posterior ou até uma lesão da cápsula posterior. E quando o mecanismo envolve rotação brusca e um movimento de pivô intenso, a lesão do menisco lateral e na raiz posterior do menisco lateral ela é muito comum. Essa relação é bem explorada no artigo de Sean e Cotter, de 2014, que além de descrever o mecanismo, relaciona com a indicação de reconstrução associada ao trato tibial para controle rotacional. Aí entra uma questão mais cirúrgica, onde tem algumas técnicas que podem ser mais específicas para cada lesão. Esse conhecimento ele impacta não só na decisão cirúrgica, mas também no planejamento da reabilitação. E, por exemplo, uma lesão associada ao menisco medial, suturada, exige uma proteção maior na carga nos primeiros meses. Exige uma proteção maior de carga nas primeiras semanas. Agora eu vou falar do que interessa aqui, como isso muda a minha conduta clínica do ponto de vista de reabilitação e de performance. Primeiro, nos aspectos cirúrgicos, conhecer o mecanismo das lesões associadas pode indicar se o paciente precisa de uma reconstrução isolada do LCA ou será necessária uma reconstrução combinada. Por exemplo, os pacientes com instabilidade rotacional muito importante e lesão no ligamento anterolateral ou no trato tibial podem se beneficiar de uma cirurgia combinada, que ajuda a melhorar a estabilidade e diminuir a chance na falha do enxerto, como já foi demonstrado em alguns estudos recentes também. O reforço anterolateral ele é muito interessante. Segundo, na avaliação para tratamento conservador, o mecanismo e a integridade das outras estruturas são fundamentais. Pacientes com lesão isolada e sem instabilidade rotacional grave, que apresentam um padrão de Coopers, já falei sobre isso em outro episódio também, podem seguir reabilitação conservadora com bons resultados. E por fim, na reabilitação, lesões associadas demandam cuidados específicos. Por exemplo, como eu já citei, uma sutura de menisco, uma lesão no canto posterolateral, altera a minha progressão de carga com o paciente, fato que com certeza vai impactar diretamente na sua evolução, principalmente nas primeiras semanas. Então, conhecer o mecanismo me deixa muito mais preparado para poder individualizar uma reabilitação de ligamento cruzado anterior. Apesar de já ter tratado várias lesões de LCA, eu posso afirmar que nunca tratei uma lesão como a outra. Cada paciente tem as suas individualidades. Bom, pessoal, para finalizar, se tem uma coisa que você deve levar desse episódio é o seguinte: pergunte como a lesão aconteceu. Se você é profissional da área, analise o mecanismo de lesão, é muito importante. Se você é paciente, você está ouvindo esse episódio, você vai entender que talvez o seu mecanismo tenha alta relação com a sua lesão. Esse é um passo que ele é fundamental para construir um plano de tratamento eficaz e personalizado, para aumentar as chances de sucesso no retorno ao esporte. Por falar em plano de reabilitação personalizado, eu criei o Clube Rehab. O que é o Clube Rehab? O Clube Rehab é um programa de reabilitação online, através do Clube do LCA, e de consultoria online para pacientes e atletas que passaram por lesão do ligamento cruzado anterior. Independente da fase que você esteja, seja na fase pré-operatória, na fase pós-operatória inicial, pós-operatório tardio ou na fase de retorno ao esporte, o Clube Rehab tem o foco de fazer você voltar à sua vida normal e fazer você voltar ao esporte, seja através do tratamento online, seja através da consultoria online. Se você se interessou, manda uma mensagem no nosso Instagram, @Clube do LCA, que a gente vai dar continuidade na conversa. E se você gostou desse conteúdo e quer aprofundar ainda mais, não deixe de ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Se você é profissional da área e tem interesse nas nossas mentorias, mande também mensagem no nosso Instagram, @Clube do LCA. Até o próximo episódio, até o próximo programa. Tchau, tchau.